Oi, pessoal, eu sou Francisca. Hoje eu vou compartilhar a explicação do capítulo 15 do livro Orientação da Criança com vocês. Agora eu vou compartilhar um slide. Só um instante. E eu quero começar. O capítulo 15 fala dos cuidados em relação à propriedade, como é que nós devemos educar nossos filhos com relação ao nosso lar e ao lar dos outros também. Eu quero começar contando uma pequena história. Dia das Crianças, deste ano de 2021, eu levei meu filho à praça e tinha uns brinquedos lá. Quando eu cheguei lá no primeiro brinquedo, tinha uma criança escondida, e o rapaz que tomava conta daquele brinquedo ficou brigando com ele, como se já houvesse acontecido aquela situação novamente. Rapaz, eu já falei para você sair daí. O menininho estava escondido, porque não queria sair do brinquedo. Aí o pai apareceu e ficou rindo, tirou ele, e tudo bem. Em outro brinquedo, nós encontramos novamente esse menino, só que desta vez era um brinquedo inflável, as crianças tinham que subir por uma lateral, e essa criança subia entre o bracinho das crianças que estavam segurando na lateral, e chegou a derrubar algumas crianças. Lá em cima, algumas vezes ele empurrava, com o pezinho ele empurrava outras crianças que estavam na frente dele, e as crianças saíam rolando. A situação foi tanta que os pais começaram a observar e pediram que essa criança fosse retirada do lugar do brinquedo. E o pai chegou e disse: rapaz, em casa a gente vai conversar. Tinha uma mulher com o pai, provavelmente não era a mãe, porque ela não estava nem aí para o menino, estava usando o celular. Eu contei essa história porque eu quero contextualizar com esta frase aqui do livro, da página 68, que é do capítulo 15. Ela, a criança, né? Ela não pode ser uma criança má, mas sua educação a está tornando muito problemática e destruidora. É o que fala esse capítulo, que a educação que a criança recebe pode torná-la problemática ou destruidora. Essa palavra destruidora, neste capítulo, é repetida 5 vezes. Gente, é muito sério isso. No tópico 1, fala de reprimir as tendências destruidoras da criança. O primeiro tópico, a primeira frase deste capítulo 1 diz: a educação deve ser completa e uniforme, a educação da criança. Eu coloquei esta imagem deste vaso aqui, porque nós somos um vaso de barro, nós somos pó. E se o vaso não for completo significa inteiro, que não falta nenhuma parte, e uniforme, que não desvie do seu percurso. Pode ser até uma reta, pode ser até algo íngreme, torto, mas que não haja desvio ali. Então, nós precisamos educar nossos filhos para eles serem completos, uniformes, porque se eles não forem completos, assim como esse vaso aqui, não terá utilidade, a serventia para que ele veio fazer aqui na Terra, não terá a serventia para que Deus quer, não cumprirá o propósito dele. Nós temos que ter esse cuidado, de cuidar da educação do nosso filho, para que seja completa e uniforme. E essa educação começa em casa, não é na escola. Às vezes a gente delega a educação dos nossos filhos aos professores, e não é em casa que nós temos que educar nossos filhos. A segunda frase fala que a mãe deve ser atenta e dedicada. A mãe deve ter uma dedicação e estar constantemente observando o filho para corrigi-lo, que ele não vá para um caminho que não é correto. Já mais à frente, tem outra frase que fala: não permitir que os filhos sigam a própria vontade não disciplinada. Gente, eu coloquei essa imagem aqui porque representa bem este tópico do capítulo, que fala que em casas, os objetos que tem em casa não são brinquedos, as crianças não devem mexer nas coisas para se distraírem, não devem jogar brinquedos no lixo, não devem quebrar os brinquedos. Olha, observe que essa imagem aqui tem roupa espalhada pelo chão, em cima do móvel aqui da mesa, tem criança subindo para mexer no armário, tem outra aqui se pendurando para pegar um objeto bem lá no alto, outra criança tentando subir no armário, a mãe está descabelada com outra criança na barriga, o cachorro comendo no prato, está uma zona. É isso aqui que a escritora Ellen White fala, que não devemos deixar que os filhos sigam a própria tendência não disciplinada. Nós temos que disciplinar nossos filhos, nós temos que buscar uma orientação adequada, ajuda para educar nossos filhos da forma correta, porque isso
Não é ruim só agora na infância, não. Pior vai ser quando eles crescerem, vai refletir no futuro, como eles vão se comportar na sociedade. Bagunça é diferente de destruição, gente. Bagunça é desorganização, é uma algazarra, ele fica brincando, depois organiza. Destruição, no dicionário, chega até a ser morte, é demolir, derrubar, é morte. Então, nós temos que diferenciar quando nossos filhos estiverem brincando e destruindo. Se a gente observar nossos filhos pegando o brinquedo, quebrando, ou batendo com um pau, rasgando algum material, nós temos que reprimir esse ato. Não devemos deixar nossos filhos destruir, porque vai refletir no seu caráter futuramente. Essa destruição leva a uma desordem, mas leva a uma desordem do caráter. Eu coloquei algumas frases que tem no livro, que diz que nós temos que dizer não sem perder a paciência e temos que ficar firmes com o nosso não, para que a criança observe que nós estamos falando com seriedade. Coloquei um verso aqui de Mateus 5,37, que representa bem isso. Esse verso é na Bíblia, a gente crê na Bíblia, então nós temos que cumprir, fazer o que está escrito lá. Diz, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passar disto vem do maligno. Nós temos que ser firmes no que a gente diz. Se é sim, é sim, se é não, porque senão o maligno toma conta da situação ali. Tem até, eu coloquei como recado aqui em 1 Coríntios 14:20, Paulo escrevendo aos Coríntios. É uma confirmação e um recado. Olha o que ele diz. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Gente, aqui a gente já ouviu muitas vezes falar, criança não tem juízo, menino não tem juízo. E não tem esse juízo porque ele não sabe o que está fazendo, ele precisa de direcionamento. Então, que nós não sejamos como meninos sem juízo e deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Não, não. Nós temos que ser, na malícia, assim, sermos como crianças. Essa malícia aqui, que ele fala, é quando o bebezinho, ele não tem malícia, ele ama, o bebê perdoa, a gente briga, mas ele volta para nós. Nós temos que ter essa malícia de perdoar, de amar o próximo. Agora, o recado para a gente, para nós pais, mães também, né? Não é só para mães, não é só para as mães, é para os pais também. Quanto ao juízo, seres homens amadurecidos. Nós não devemos ser crianças, e nós devemos ser amadurecidos. Nós temos que ter juízo e guiar nossos filhos pelo caminho correto. No tópico 2, diz que nós temos que ensinar o respeito à propriedade alheia. O livro trata de uma forma simples com relação a quando nós formos à casa de alguém. Quando nós formos à casa de alguém, não devemos deixar nossos filhos mexerem no que eles quiserem. Se a gente reprimir essa tendência de mexer nas coisas que eles estão fazendo, o livro diz que eles não serão mais felizes por causa disso. Se a gente deixar eles mexer, eles não serão mais felizes. Então, nós temos que reprimir, porque faz bem para eles. Nós temos que ensiná-los a não mexer nas coisas dos outros, não mexer, não tirar as coisas do lugar, não chegar lá mexendo em tudo, perguntando, pedindo. E é até ruim. A gente vai para a casa de alguém com uma criança que não para quieta. Às vezes a criança tem essa tendência, já assim, mas nós temos que instruir. A gente não consegue conversar direito, a dona da casa não consegue se concentrar, porque a criança não para de mexer no que não deve. Mas eu estendi um pouco também com relação aos órgãos públicos, escola, banheiros públicos. A gente passa em banheiros públicos, tem papel higiênico no chão, papel higiênico no vaso sanitário, torneiras quebradas, gasta sabão demais. Nós temos que ensinar isso. Se a gente chega em um banheiro e tem lá uma placa, duas folhas de papel toalha são suficientes, nós temos que ensinar nossos filhos, e nós mesmos fazer isso, que 2 folhas de papel toalha são suficientes para secar a nossa mão. Na escola, a mesma coisa, não devemos quebrar os objetos da escola, as carteiras, não devemos riscar, que eu falo assim, não devemos permitir, nós temos que instruir nossos filhos a não riscar a carteira, quebrar os lápis que eles levam, que custa dinheiro, riscar as paredes. Nós temos que ensinar nossos filhos a valorizar tudo que eles têm. Praças públicas, a gente vê que os bancos são quebrados, os brinquedos são quebrados, riscados até mesmo, às vezes, com pedras, com o instinto de destruição. Temos que podar esse instinto de destruição dos nossos filhos. Uma amiga contou que ela mora no condomínio e tem uma brinquedoteca. Tinha uma criança junto da mãe,
machucando de pé mesmo o brinquedo. E a mãe permitiu. Ela foi lá, pegou o brinquedo e tirou. Gente, não é porque o objeto não foi comprado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, que a gente vai deixar a criança destruir, não. Não é porque você paga um condomínio, ou a gente paga os impostos, que a gente vai deixar nossos filhos destruir tudo que eles veem pela frente. É necessário educar para que eles cresçam um jovem saudável, um jovem com um caráter desenvolvido, um jovem que terá um futuro pela frente. Ele precisa refletir sobre a ação que ele está cometendo. O último tópico fala sobre os brinquedos fortes e duráveis. Até este livro traz esse conselho. Nós devemos dar aos nossos filhos brinquedos fortes e duráveis, porque o brinquedo fraco leva a criança, que já tem essa tendência de destruir as coisas, leva ele a achar que pode destruir tudo que ele tem pela frente. Então, temos que, até isso, dar uma bola mais forte, uma bola de couro, um brinquedo mais reforçado, uma boneca também que dure mais, para que ele veja valor naquilo e comece a conservar aquilo que ele tem e aquilo que ele tem contato, não só em nossa casa, mas na casa do próximo, ou no ambiente que ele estiver. Tem aqui um verso bíblico que a gente tem que educar com sabedoria, não devemos estar brigando também o tempo todo, que não vai adiantar, orientando, várias vezes orientando, gente, com paciência, com sabedoria. Até nós erramos, nós precisamos de orientação constantemente. Imagine uma criança que está ali com a mente fresquinha, que está em constante aprendizado. O Provérbios 31, 26 diz, que é para nós, pais: abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está em sua língua. Então, nós temos que pedir sabedoria, que vem do céu, para que a gente consiga instruir nossos filhos adequadamente. Tem outros versos aqui, mas eu não vou ler agora. Eu vou deixar aí, que são versos que falam sobre instrução da criança, Provérbios, Deuteronômio, Efésios, como a Bíblia nos instrui, como nós devemos educar nossos filhos. Então, sugiro a vocês que peguem a Bíblia e leiam esses versos aqui, orem a Deus para que Deus os ajude a colocar em prática, de forma simples, essas orientações que estão na Bíblia. Eu quero também compartilhar com vocês uma música. Deixa eu interromper esse slide aqui. Que é bem legal. Falar que nós somos barro. E nós realmente somos barros, que a gente possa nos deixar moldar pelas mãos do oleiro que é Deus. Que a cada dia a gente possa se entregar a Deus para ser o novo vaso, para nós mesmos, para fazer bem ao próximo, a quem está perto da gente, e principalmente nossos filhos. Eu vou continuar gravando alguns capítulos deste livro aqui, tá? Eu espero que tenha sido útil para você e você consiga colocar em prática. Até breve.